Vamos aqui então à nossa primeira lista de exercícios, né, de química orgânica. Vou dar uma paradinha rápida aqui, tá? Para algumas questões dessa parte bem elementar mesmo, antes de entrar na outra parte, tá? Então vamos lá, essa primeira questão diz assim, uma teoria aceita durante muito tempo admitia que somente os seres vivos eram capazes de sintetizar substâncias orgânicas. Lembra? Essa é chamada teoria da força vital. Essa teoria ruiu quando o cientista Wöhler conseguiu sintetizar em laboratório a substância de nome, lembra? Síntese de Wöhler, ou síntese de Wheeler, ou síntese de Wheeler, como queiram, né? A partir do cianato de amônio, conseguiu obter a ureia, tá, gente? Muito cuidado, tá? A ureia foi a primeira substância orgânica sintetizada em laboratório. Resposta letra C. Vale a pena dizer, olha, isso não foi a primeira síntese química no laboratório, foi a primeira síntese orgânica. Tá? Antes disso, bem antes disso, Lavoisier já sintetizava água lá, né, no laboratório. Tá? Mas estou falando de química orgânica, foi. Outra coisa, não foi Wöhler quem descobriu a ureia. Não, foi ele quem pela primeira vez obteve de forma artificial, no laboratório, né, uma síntese. Tá? Muito importante. E essa síntese é muito importante, ela praticamente destrava a química orgânica. Depois da síntese de Wöhler, muitos outros cientistas foram fazer suas sínteses, obter novos materiais orgânicos a partir de inorgânico, e aí a química orgânica evolui muito, cresce muito. Tá? Tanto que de dentro da química orgânica surge, por exemplo, a bioquímica, de dentro da bioquímica já surge a biotecnologia. Enfim, hoje são mais de 10 milhões de compostos orgânicos contra menos de 1 milhão de compostos inorgânicos. E muitos desses compostos orgânicos são obtidos de forma sintética. Tudo bem? Vamos lá então, questão 2. A cafeína, um estimulante bastante comum no café, guaraná, etc., tem essa seguinte fórmula estrutural, né, que eu escrevi também aqui no quadro, já de forma um pouquinho mais detalhada. O que essa questão pede? Podemos concluir corretamente que é a fórmula molecular da cafeína, tá? Então veja que a gente tem que ter cuidado com essas valências, tá? A gente precisa ter cuidado com as valências e contar direitinho os números de átomos. Então, ó, o carbono é tetravalente, né? Aqui faltou eu colocar os 3 hidrogênios dele. Tá bom? Então, o que essa questão está perguntando, gente? Quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios, quantos oxigênios nós temos? Essa é a pergunta. Vamos contar o número de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Numa questão de múltipla escolha, vale a pena ir encontrando já logo dando uma espiadinha nas opções. Nesse caso aí, por exemplo, de vocês, só tem uma fórmula C8. Já matou a questão. Viram? Mas nem sempre é assim, né? Vamos então continuar. Quantos H nós temos nessa fórmula? Quantos hidrogênios? Vamos ver. 3, 6, 7 e 3, 10. Então, C8, H10, eu iria lá nas opções, dar uma espiadinha, né? Porque se der, eu já ganho tempo. Tá? Você já tem a opção correta aí. Mas vamos até o final. Quantos nitrogênios? 1, 2, 3, 4. Então tem 4N. E quantos oxigênios? 1, 2. Somente 2. Tá? Então essa é a fórmula molecular da cafeína, que está bem aí na letra E. Tudo bem? Fórmula estrutural, fórmula molecular. Terceira questão. O metanol, tá aí a formulinha dele, apresenta... Eu só destrinchei melhor aqui o metanol da turma. Aqui, esse carbono tem 4 ligações simples. A hibridização dele é sp3. Tá? Aqui tem somente ligações simples, portanto nós temos somente ligações sigmas. Vamos classificar cada uma dessas sigmas? Ó, essa ligação sigma bem aqui, ela é uma sigma do tipo sp3. Por que sp3? O elétron do hidrogênio veio de orbital S. O do carbono veio de orbital sp3. Essa aqui também, ó, sp3, tá? Essa aqui também sp3. Portanto, são 3 ligações do tipo sp3. Essa bem aqui seria uma ligação do tipo
O elétron do oxigênio está no orbital P. O do carbono, sp3. Tá? E isso aqui seria uma ligação sigma do tipo sp. Tá? Para essa questão aí dar certo, eu não considerei aqui a hibridização do oxigênio. Tá, gente? Essas coisas acontecem. Tá? Mas eu vou deixar esses comentários mais para frente, quando a gente estiver falando de ligações, porque ligações químicas, quando a gente traz aqui para o ensino médio, acaba existindo, às vezes, algumas dúvidas que fazem muito sentido, porque, né, a gente faz um verdadeiro tapa-buraco aí da teoria do octeto. Tá? Mas respondendo essa questão, apresenta 4 ligações sigmas do tipo ssp3? Não, são só 3, né? 1, 2, 3. Tá? 2 ligações covalente π? Nenhuma. Ligação π é só quando a gente tem ligações múltiplas, ligação dupla ou tripla. Aqui não tem nenhuma. Tá? Somente uma ligação sigma p sp3? Somente uma sigma p sp3. Correto. Ângulo de 120 entre os hidrogênios? Não. Como a hibridização é sp3, esses ângulos aqui são de 109 graus e 28 minutos. 120 seria da hibridização sp2, que não é o caso aqui. Tá? Aí tem uma ligação sigma do tipo ssp3? Não. 1, 2, 3. São 3 ligações desse tipo. Por isso que a resposta correta aí está na letra C. Tudo bem? Quarta questão, tá? Questão também muito simples. Eu botei essa quarta questão mais para chamar a atenção de vocês, para quando essas questões vêm de forma simplificada. É muito comum a gente fazer isso, tá, turma? Eu posso dizer, por exemplo, ó, esses cuidados que a gente precisa ter. Eu não vou falar muito isso para vocês, mas de qualquer forma tá aqui, ó. A fórmula do ácido acético é isso aqui, tá? Ah, mas eu não poderia dizer que é CH3... COOH? Posso. CH3COOH. Mas eu não poderia colocar CH3CO2H? Poderia. Tem 2 oxigênios aqui, tá? Alguém ia me perguntar, Rogério, mas como é que eu sairia dessa fórmula aqui para chegar nessa? A única coisa que vocês precisam respeitar, as valências, tá? O hidrogênio é monovalente, o carbono tetravalente, o oxigênio bivalente. Só isso. O resto tu já sabes. Nesse caso aí é a mesma coisa, tá? Vejam que aí ele botou, ó, essa parte do lado daqui da molécula é igual a de lá. Ele pegou, colocou isso dentro de um parêntese, colocou um 2zinho fora e ligado no S. Certo, tá certo. Tá repetido, ele botou só uma vez com um 2zinho lá no parêntese. Tranquilo? Então, o gás mostarda, que é o sulfeto de 2,2 de cloroetila, essa substância que vocês têm aí, é um dos produtos usados em guerra química, né, como arma química. Esse composto apresenta as seguintes ligações químicas, tá? E aí essa questão é bem simples, tá, gente? Por quê? Tu vê que aqui só tem ligações simples, né? Então não tem nenhuma ligação π. Se não tem nenhuma ligação π, tu já tiraria daí a letra B, tu tirarias a letra D de dado, tá? E aí também não tem nenhuma ligação iônica. Então, tu já tiraria as outras 2 opções. Tanto a letra E, como a letra D, como a letra C, tá? Então, a única resposta correta a isso só poderia ser mesmo a letra A, que diz que tem 14 ligações, todas do tipo sigma. Vamos contar aqui para ver se dá 14 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Lembra aquela ideiazinha de marcar? Será que eu marquei todas? Será que eu contei todas? Vejam aí. Contei, não esqueci nenhuma, não contei nenhuma demais. Tudo bem? Portanto, a resposta é a letra A. Tá? E essa questão 5 é uma questão do Enem, né, do Enem já de 2018, que diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído com uma folha planar, que é um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com uma espessura de apenas um átomo. Na verdade, o grafeno, gente, é como se fosse uma laminazinha de grafite. Nós já falamos lá em hibridização e nós ainda vamos destacar melhor isso aí nas próximas aulas. Grafite, diamante, né? Agora já dá pra gente falar um pouquinho melhor, tá? Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura abaixo. O que eu já mostrei para vocês aqui? Que no carbono grafite, cada carbono se liga a 3 outros.
portanto tem uma ligação dupla. Se o carbono tem uma ligação dupla, a hibridização dele é do tipo sp2. Se a hibridização é sp2, a geometria é trigonal plana, certo? É triangular, é como se esse carbono estivesse no centro de um triângulo e os outros estivessem nos vértices. O ângulo aqui é de 120 graus, tá? Então, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização sp2, você já matou a questão, só tem na letra B de bola, sp2 de geometria trigonal plana. Tudo bem? Qualquer dúvida, voltem nas aulas. Muito obrigado e até a próxima.